Vamos lá, dia 3. Vamos começar a nossa aula. A gente vai ter que dar uma andada aí, tá? Então, não, já botei. Acabei de botar. Aí, vamos lá. A gente estava falando de estabilidade de carbocation, lembra? E aí, eu vou ficar com um básico, tá? Porque não tem muito como a gente entrar muito nisso. Mas a estabilidade de carbocátions é quanto mais eu tiver grupos alquílicos, porque os grupos alquílicos, eles têm a capacidade de doar a densidade eletrônica por efeito indutivo. Porque esses grupos alquílicos, o carbono não tem alta eletronegatividade. Então, com isso, se tiver um carbono positivo, ele consegue ter força para polarizar essa ligação em sentido ao núcleo que está na sua forma de sexteto de elétrons, tá bom? Então, o terciário, o que é um carbono terciário, né? É aquele ligado a 3 carbonos. Então, um carbono que tiver 3 grupos alquílicos é o mais estável de todos, dentre os mais estáveis, tá? Depois veio o secundário, que está na metade do caminho, tá? O primário não é um carbocátion estável, então praticamente não se forma em condições normais, só em condições muito especiais. E o metínico é aquele que não tem nenhum carbono ligado a ele. Esse não se forma mesmo, correto? Só em uma situação hiper especial, que é quando a gente tem a molécula sendo bombardeada por elétrons para quebrá-la toda, e aí a gente tem a espectrometria de massa, que vocês tinham essa disciplina, foi retirada do curso, tá bom? No entanto, eu vou chamar a atenção para vocês o seguinte: não é novidade para vocês que o efeito de ressonância, ele é sim um efeito, né, eletrônico, que ajuda muito a deslocalizar carga e com isso gerar estabilidade. Ele auxilia na deslocalização da carga, né? Na verdade, não é nem auxilia, ele permite que isso aconteça, né? Então, vocês têm que tomar cuidado com o seguinte, ó, esse carbono aqui, ele parece primário, não é? Porque eu vou desenhar aqui de outra forma para vocês verem: carbono, aí eu tenho hidrogênio aqui e uma carga positiva. Só estou abrindo esse carbono aqui, tá? E vocês estão vendo que esse carbono está ligado a hidrogênio e a outro átomo de carbono. Então, a princípio, ele é um carbono primário, mas ele não é considerado um carbono primário, né, pura e simplesmente, porque ele está ligado a uma dupla ligação que está proporcionando a deslocalização da carga positiva. A esse carbono eu dou o nome de carbono alílico. Alílico é o sistema de 3 carbonos, 1, 2, 3, onde eu tenho uma dupla entre 2 átomos, entre 2 dos átomos de carbono. Isso aqui é o grupo alil, e como eu tenho uma carga positiva, eu tenho o carbocátion alílico, certo? É um apelido, tá? Por isso que vocês estão vendo aqui a palavra alílico. E o benzílico segue a mesma condição. Benzílico, olha aqui, ó. Só que aí agora ele vai estar deslocalizado também para o anel, tá vendo? Ó. Certo? Tem toda uma deslocalização no anel também. A carga positiva vai ficar aqui, aqui e aqui. Não é um lugar fixo, ela vai ficar se deslocalizando. Então, há facilidade na formação do carbocátion alílico e benzílico. E ainda a gente tem a estabilização por heteroátomo. O que é estabilização por heteroátomo? Você tem o carbocátion, ó, o carbocátion aqui, e tem um heteroátomo aqui ligado a ele, geralmente oxigênio e nitrogênio. Então eu vou botar o oxigênio aqui. Aqui tem uma metila, aqui tem um par de elétrons. Não tem sentido aqui ter par de elétrons, aqui uma carga positiva, sem que aconteça isso aqui.
e aqui fique uma dupla. Isso são duas formas canônicas. Certo? O que são formas canônicas? Formas de ressonância. Bom, o nitrogênio faz o mesmo sentido. Se fosse enxofre, idem. Tudo bem? Se fosse fósforo, também. Se fosse fósforo, idem. Bom? Oi. Assim? Um bromo aqui? Assim? Ok. Se você se lembra como é que é o título total dessas reações que a gente está vendo? Se você lembra ao pé da letra? Como é que é tudo? Substituição nucleofílica a carbono saturado. Esse carbono é o quê? Entenderam? Esse carbono não é que ele não sofra, ele vai sofrer outro tipo de reação que vocês vão aprender na Química Orgânica 2, que é a de substituição nucleofílica aromática. Tá bom? Vamos já fazer um mantra, já vocês se imaginando na Química Orgânica 2. Tá bom? Para que já tô lá na 2 já, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá. Mas para isso eu vou precisar que vocês coloquem bastante energia agora na etapa final. É como se você estivesse correndo uma maratona e no final você desistisse de cruzar a linha. Não. Vamos responder isso. Olha só. O grupo substituinte não, o grupo de saída ficaria aqui. Com o rompimento, viram a pergunta dela? Com o rompimento dessa ligação, aí sim você formaria um carbocátio. Só que ele não é impedido o suficiente para que também não aconteça uma SN2. Correto? Porque aqui eu tenho hidrogênio e hidrogênio também. Certo? Existem substratos que dá para ocorrer via mecanismo SN1 ou SN2. Eu ainda não entendi bem a diferença de quando que é SN1 e quando que é SN2. Tipo, você me dá uma molécula, como é que eu vou saber qual que é? Então, aí que tá. Você tem que olhar para a cara do substrato. Se ele tiver muito impedimento, ou seja, carbono secundário, ele pode acontecer via um, via outro, porque o secundário ele ainda permite a formação de carbocátio. O terciário já não dá para entrar ali por trás, tá bom? Certo? Se for tetraedro também é SN2. Hã? Tetraedro também é SN2. Não é questão de ser tetraédrico ou não. Todos os substratos de carbono saturado serão tetraédricos. O negócio é o impedimento estérico perto do carbono que sofrerá a substituição. Vamos voltar isso aí. Olha aqui. Ó, agora vamos lá. Ó, prestem atenção. Eu tenho impedimento aqui? Não. Então é um candidato fortíssimo a SN2. Se eu fosse formar carbocátio aqui, que carbocátio que formaria? Metínico. Péssimo. Então, SN1, não. Vocês vão ter que fazer esses rabiscos. Entenderam? Quando eu der a prova para você fazer, monte as hipóteses. Para você conseguir ter um mapa mental. Vocês sabem o que é mapa mental? Hoje a galera
da idade de vocês sabem o que é. Montem as hipóteses para vocês seguirem no caminho certo. Vamos para o segundo. Eu tenho impedimento? Tenho, mas ainda tem 2 hidrogênios aqui. Então é viável SN2, porque é carbono primário. Certo? E se for formar carbocátion, como é que vai ser? Hidrogênio, veja que aqui eu botei a metila, eu estou deixando só na fórmula de linha. SN1, carbono primário, não. Não, carbono primário não. Tá bom? Não. Agora o secundário. Secundário eu costumo dizer que é limite. Tá no limite. Ele é impedido o suficiente, correto? Mas a depender do tamanho desses grupos, dá para acontecer SN2. Eu não vou colocar uma coisa muito específica, vou botar uma coisa mais fácil assim de você verificar. Então aqui a SN2 dá para acontecer? Dá. Né? E se eu formar carbocátio aqui? Que carbocátio que eu vou formar? Secundário, estão vendo? Então SN1 aqui também é viável. Então está na região de limite, SN1 e SN2. Aqui é um caso especial, eu não vou muito comentar, mas aqui muito provavelmente, não é? Você teria uma dificuldade bastante grande para SN2. E se fosse formar SN1, o que você teria? Carbono aqui, correto? Vou botar o grupo R, hidrogênio, hidrogênio. Ele continua sendo primário. Então, SN1, o quê? Não. E a SN2? Sim, mas muito lento. É o que você está tendo aqui. Entenderam? Não dá para ser SN1. E aqui nesse caso? 3 grupos. Não, 3 grupos não, gente. Por menor que seja, 3 grupos já é o suficiente para barrar o baile, tá bom? Então aqui, SN2, não. E se eu fosse formar carbocátio, que carbocátio eu formaria? Terciário. Então, SN1 seria a via de escolha. Então aqui eu tenho metínico, carbono primário, secundário, terciário, carbocátio primário, carbocátio secundário, carbocátio terciário. Certo? Esse terciário, cadê? Não. Perdão. Aqui é primário também. Aqui é primário também. Terciário é aqui, tá? Pronto, entenderam? Clarificou? Beleza, vamos seguir. Dá para usar a lógica, então, que quanto mais grupos alquila... Quanto mais grupos alquila, mais impedido está. Aí você tem que ver, se é secundário, pode acontecer SN1 e SN2. Por quê? Porque o carbocátio secundário já é viável. Certo? Agora, eu vou chamar vocês a pensar o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui um slide e vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar o seguinte. E se eu tivesse isso aqui? O grupo de saída tivesse aqui. Como é que você faz na prova? Desenhe os hidrogênios para te facilitar. Desenha. Eu não vou desenhar não, tá? Eu vou deixar para vocês desenharem na prova, tá? Bota aqui os hidrogênios. Hidrogênio, hidrogênio. Agora fica fácil. Grupo de saída, você sabe que não é carbono. O grupo de saída vai ser geralmente heteroátomo. Aí o que você vai imaginar aqui? Bom, então esse carbono aqui, ele é primário, correto? A rigor, né? Mas, veja, se o grupo de saída sair, que tipo de carbocátio que você vai ter? Vê se vai ser isso daqui. Estão vendo? Vê se vai ser isso daqui. Esse carbocátio é qualquer carbocátio? Não. É carbocátio o quê? Não, alílico não. Esse é o benzílico. Benzílico. Aí, pode acontecer SN2, mas tem uma alta propensão também via SN1, embora ele pareça primário, mas eu não digo que ele é primário, eu digo que ele é benzílico. Certo? Não é? Entendeu? Enfim. Eu costumo dizer o seguinte, que
É como se você tivesse os príncipes e princesas, né? Se você vê um ser humano, mas você vai falar, pô, é um príncipe, né? É uma princesa. Então não é qualquer ser humano, não é? Entendeu? Então, esse daqui é o príncipe dos carbocátios, tá bom? É ele, eu posso botar o alílico como uma princesa, tá bom? Então, é só para vocês lembrarem dessa situação, tá? Então, vamos lá, avançando aí. A habilidade do solvente aqui na reação de SN1, a gente já tinha visto na SN2. Na SN2, o solvente ele tem um papel interessante. É para ele ser polar, porque na grande maioria os nucleófilos são carregados, são polares, mas a gente evita que ele seja prótico, porque sendo prótico pode dar margem para interações fortes com o nucleófilo, deixando ele menos nu. E a gente sabe que ele tem que entrar no arcabouço tetraédrico. Quando eu tenho SN1, esse arcabouço tetraédrico ele cai por terra. Eu agora tenho algo que tem geometria plana, trigonal plana, para ser mais específico. E aí você não tem mais essa indumentária, entenderam? Não tem mais essa prerrogativa do arcabouço tetraédrico. Sem falar que esse carbono está na sua forma sexteto. Mesmo o nucleófilo muito solvatado, ele ainda consegue ter afinidade ao nucleófilo. Então esse caso da solvatação do nucleófilo aqui cai por terra, dele ser mais nu ou menos nu. Eu ensinei isso para vocês, nu e menos nu. O nu quer dizer que ele está pouco solvatado. E o não nu é porque ele está muito solvatado. E é um termo utilizado mesmo de verdade. Em inglês também é assim, tá bom? E aí o que acontece? Que solvente que você escolheria? Polar ou apolar para estabilizar carbocátion? Pensa um pouco. Polar. Carbocátion tem uma carga, né? A gente pensa em algo polar. E aí você pensaria num solvente polar prótico ou aprótico? Sendo que o prótico não vai fazer diferença no nucleófilo. Prótico. Então você bota um solvente polar prótico. Mas esse solvente polar prótico, você tem que tomar cuidado também para ele não ser o quê? Nucleofílico. Porque aí, em vez de ter o nucleófilo que você quer entrando, você vai ter um solvente. Entenderam? Tá? Mas não vamos entrar ainda nisso. Hã? A depender, você pode botar água. A água entra. Mas dependendo do teu meio, ela sai e o teu nucleófilo entra. Então não é propriamente um pecado capital fazer, mas você tem que entender o que está acontecendo ali no teu processo, tá? Por que o estado de transição está mostrando carga parcial no carbono? Porque está se desligando. E o cloro que vai se transformar em cloreto? Ele está se transformando em cloreto, então está parcialmente, aqui está o carbocátio, tá bom? Solventes polares próticos. Olha, aqui é uma tabela que faz uma comparação grosseira com constante dielétrica. Essa constante dielétrica seria uma capacidade que o solvente tem de conduzir energia elétrica na ausência de íons. Porque uma coisa é água e outra coisa é água salgada. Então é na ausência, é só o solvente. A água, tem a constante dielétrica alta, mesmo sendo pura. Então ela consegue conduzir energia elétrica mal, mas mesmo assim consegue conduzir. Certo? Tanto é que se você cair, se estiver numa superfície molhada, botar a mão num fio, provavelmente, ou numa banheira, você vai morrer. Porque tem íons ali, mas também não chega a ser uma água salgada, né? E aí você está vendo, água no polo extremo, certo? E o ácido acético está aqui embaixo com a constante dielétrica. Por isso que eu falei que essa tabela ela é meia uma comparação grotesca. Ele não deveria, na minha concepção, estar aqui embaixo com relação à sua polaridade.
O ácido acético tem poucos carbonos, tem 2 carbonos, hidroxila de ácido carboxílico, a polaridade dele é maior, certo? Mas ele está sendo posto aqui embaixo como solvente menos polar, estão vendo? Aí depois vem cetona, álcool, ó, vê que o álcool já é bem polar, ele está aqui como o terceiro. Aí depois vem esse solvente especial, que é o HMPA. Vocês viram aqui comigo, ó. Vocês viram comigo esses solventes, só não sei onde que tá. Cadê? Não. Eu coloco, ó, HMPA é isso aqui, tá vendo? Fósforo com dupla, grupo amino ligado ao nitrogênio. Notem que aqui o nitrogênio não, o fósforo. Notem que aqui o fósforo, ele está excedendo a regra do octeto. Pode. O DMA é isso aqui. DMF é isso aqui, ó. A diferença é aqui, ó, do DMA para o DMF. E o dimetil sulfóxido, que eu também ensinei para vocês. Dimetil sulfóxido é tão polar que quando tem coisa no meu laboratório lá que não quer sair aquela craca no vidro, eu boto o dimetil sulfóxido para tirar. Tá bom? Só para vocês terem uma noção. Então, ó, vocês vão ver ácido fórmico, dimetil sulfóxido, dimetilformamida, acetonitrila. Acetonitrila é isso aqui, ó. Cadê? C, tripla N. Isso aqui é a acetonitrila. 2 carbonos. E você tem um carbono fazendo uma tripla com nitrogênio. É polar pra caramba também, é miscível em água. Vocês sabem a diferença de miscibilidade e solubilidade? Solubilidade, eu consigo solubilizar até uma certa parte. Miscibilidade, eu posso misturar qualquer proporção que vai formar uma mistura homogênea. Água e álcool. Água, cetona. Me dá um exemplo que vai saturar e não vai dissolver mais. Água e éter dimetílico. Dimetílico não, dietílico. Você coloca pouquinho, dissolve na água. Você vai botando mais um pouquinho, dissolve. Chega num ponto que não dissolve mais e abre 2 fases. Saturou. Ele não é miscível. Ele tem uma certa solubilidade. Miscibilidade é quando você mistura qualquer parte e forma uma mistura homogênea. Água e ácido fórmico, o que vocês acham? Miscível ou solúvel? Miscível. Água e DMSO? Miscível. Água e dimetilformamida? Miscível. Água e acetonitrila? Miscível também. Água e metanol, o que vocês acham? É miscível, é miscível. Todos os álcools de cadeia curta são miscíveis. Água e etanol, água acetona, pela experiência de vocês? Miscível. Água, ácido acético, miscível. Tá lá no vinagre pouquinho, né? Mas acredite, é miscível. Você pode misturar qualquer parte que não vai abrir 2 partes, tá? Quando eu tenho o carbocátio, ele pode ser atacado por uma face ou por outra. Certo? Tudo bem? E aí, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. E se eu tivesse aqui 3 grupos diferentes? Eu vou chamar a metila aqui de A, esse outro aqui de B e essa outra de C. Então são grupos diferentes. Por exemplo, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, são 3 grupos diferentes. Se entrar o quarto, que é a água, depois é um NuH, vai perder o próton e formar uma hidroxila. Esse carbono vai estar ligado a quantos ligantes diferentes? 4. Forma um carbono quiral? Sim.
Sim. Então, se o carbocátio for proquiral, você forma no final o quê? Uma mistura de quê? Mistura racêmica, uma mistura de enantiômeros. Mas só se o carbocátio for proquiral. Mas nesse caso, o solvente vai ser o nucleófilo? Pode ser que sim. O solvente pode ser tanto solvente quanto nucleófilo ao mesmo tempo. Se chama solvólise. A gente vai ver. Estão vendo? A água vai entrar por um lado ou por o outro. Qual é a percentagem aqui, a probabilidade? Igual. Não tem nada que diferencie para um lado ou para o outro. Então por isso que você obtém o racemato. Mas só se ele for proquiral. E esse aqui? Você obtém racemato? Não. Você vai obter. Se atacar por um lado, forma o tergbutanol. Pelo outro, forma o tergbutanol. Não é proquiral. Tá vendo? Vocês já estão entendendo bem essas coisas. Vocês não estão travando. Vocês estão indo bem, tá bom? E agora aqui nesse caso? Ó, eu tenho um bromo, tá. Aí vejam. Vamos fazer o ensaio. Vamos ver se é SN1 ou SN2. Vamos lá. SN2. Quantos ligantes eu tenho aqui? 3. 3 já é muito impedido. Correto? Então SN2 não. Vamos ver SN1. Se eu formar um carbocátio, que carbocátio que vai ser? Carbocátio terciário. Então, ok. Certo? Então, muito provavelmente, acetona, que é a propanona, e água vão ser solventes polares. A água é prótica, está funcionando como solvente também, mas também é um nucleófilo. Por que vocês acham que eu estou botando? Por que vocês acham que eu estou botando cetona? Para melhorar a solubilidade desse composto aqui, que não deve ser muito solúvel em água, né? Carbono pra caramba, entendeu? Não, porque a cetona, olha, ela não é nucleofílica, tá vendo? Não tem por onde ela entrar, entendeu? Certo? Ela vai funcionar como solvente mesmo, polar prótico e miscível, né? Não forma duas. Polar aprótico, perdão. Aí, olha só. Formou o carbocátio. Como é que eu faço esse carbocátio? Boto o carbono aqui. Tá meio osso hoje, né? Tá calor, né? 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estão vendo? Gente, conta os carbonos, gente. É só contar. É só contar. Vocês lembram lá daquele... Quem viu aquele filme do Will Smith depois da Terra? Que é o filme com o filho dele, que ele cai na Terra. Aí o filho, ele tá com a perna com a femoral rompida. Aí o filho dele que tem que ir até o final da nave. Vocês viram, né? É. Aí tem uma parte do filme que ele fala o que pro filho dele quando tá vindo a ursa atrás dele? O que ele fala pro filho? Não, mas aí ele já tá correndo. Aí o que ele fala pro filho? É só correr. Correto? Então aqui eu falo para vocês, é só contar. Isso vai fazer com que vocês lembrem na prova, tá bom? É só contar. Você bota o carbono no centro e conta. 1, 2, 3. Aí você conta, ó. 1, 2, 3. Ó, ok. Aí aqui tem outro carbono. 1. Aí aqui tem 2, ó. Ó, 1, 2. Ó que bonito. Aí bota aqui. Ó. Entendeu? Certo? E aí se você quiser ser mais radical, você pode fazer isso daqui, se você quiser, ó. Você pode botar isso aqui e pode botar isso aqui, assim, ó. Assim tá bem radical. Tá vendo? Carbono aqui, outro carbono aqui e outro, tá vendo? Gente, é botar um de cunha cheia e um cunha achurada. João é radical. João é radical? Talvez. Pô. Nada a declarar, não me se expor. Eu não sei porquê, né? Mas aí aqueles caras, né, que, porra, surfa, o cara
né? O cara joga bola, surfa, faz crossfit. Eu não sei por que esses caras são os mais desejados, né, cara? Aí fica assim. Esse é o ponto que eu... Será que a vida exige que a gente seja radical? Eu acho que sim. Eu acho que é por aí. Isso serve para a mulher também, porque o homem, quando vê uma mulher engajada, ousada, pô, aquilo dali é um atrativo, pô. Né? Hã? Não para aqueles que estão no mesmo nível que você. Esses não, entendeu? Vai ser medo para aquele cara ali, coitadinho, que não é o cara que não quis investir nele, ele não quis estudar, esse vai sentir medo. Agora, o cara que está no mesmo nível que você, ele não vai sentir medo. Pô, aqui não é aula só de orgânica não, cara, é vida, pô. Aqui, ó. Aí agora, quem que você vai ter? O nucleófilo, tá vendo? Ó, o nucleófilo. Esse nucleófilo é qualquer um? Ele é um NU? É sim, mas ele é um NU especial, né? Ele é um NUH, que vocês já sabem que o NUH é aquele que entra, fica positivo e depois ele perde o seu próton. E essa última etapa, nada que ver com reação de CN1 e CN2. É uma reação ácido-base. Muito bem. Ó, ele vai atacar aqui e vai se tornar o quê? Ele vai se tornar positivo. Ó, ele vai ficar positivo. Não é? Ué. E a água ainda conserva o par de elétrons, né? E aí, quem é que vem aqui e tira esse próton? Vamos ver se vocês conseguem aventar. Quem é que vem aqui e tira esse próton? O próprio solvente. Não o próprio solvente. Ou o grupo de saída, mas eu acho que o grupo de saída vai ter basicidade menor, né? Por exemplo, o brometo vai ter uma basicidade muito menor do que a água. Tá bom? Então, muito mais provável da água é que vai funcionar. Aí a outra aguinha, faceira, ela vem aqui, né? Ó, o par de elétrons ataca e esse par de elétrons, veja o que é do meio da ligação, estão vendo o que eu estou fazendo? Do meio da ligação para cá. E aí ele torna-se neutro aqui, tá bom? Fica, você vai deixando o meio ácido. Oi. Na prova, se tiver um desse, eu colocar o BR agindo no lugar da água, né? Olha, problema não tem. Mas eu tô te falando o que é o mais... não. O mais provável é acontecer com a água. Como é que eu sei da basicidade da água? Pelo ácido conjugado. O ácido conjugado é 1,7 negativo. E o do bromo, se eu não me engano, do bromo é menos 9. pKa do ácido bromídrico é menos 9. Pode falar. HBr? Porque aqui ele não está mostrando para você efetivamente a água pegando aqui, coisa e tal. Correto? Aí eu vou mostrar para você. O que seria o HBr em água? O que seria o HBr em água? O HBr em água nada mais é, olha só, ela me perguntou ali, gente, vamos lá. Ó, o HBr em água nada mais é do que isso aqui, ó. Deixa eu botar o par de elétron aqui, mais BR menos. Isso aqui é HBr em água. Só que no livro ele não botou a água desprotonando. Aqui ele não mostrou o mecanismo, ele mostrou a equação final. Forma HBr mesmo. Entenderam? Aqui eu vou sugerir para vocês, isso aqui não é do Solomons, toda vez que vocês virem vermelho e rosa, vermelho e preto, é do Claydon. E toda vez que vocês virem azul e preto, é do Solomons. Mas a maioria eu estou botando do Solomons. Se vocês tiverem impressora, imprimam esses quadrinhos. Ó, aqui ele vem falando aqui, ó, tipo, quando você tem uma metila ligada ao grupo de saída, entendendo o X como grupo de saída, ó, é CN1 ou CN2? Não, é CN2, bom. Aqui, primário, né? É CN1, não, é CN2, bom. Secundário, pode ser
ele não está botando nem bom nem ruim, pode ser e pode ser, a gente viu lá, né? E o terciário, SN1 bom, SN2 não. Imprima isso, porque isso vai guiar os seus estudos, tá? Aqui também. Só que aqui, ó, aqui ele está falando pra gente, ó, aonde que está ligado o grupo de saída. Grupo alquílico primário, alquílico secundário, alquílico terciário. O que é alquílico? São os carbonos ali. Aí geralmente você vai entender primário, CH3, né? E o CH3 mais o outro CH3 e o grupo de saída. CH3 não, perdão. CH2, né? Porque está ligado ao X. Contei errado. E algum grupo R. Esse é primário. Secundário está ligado entre os dois e terciário. Alílico, que vocês se lembram do alílico? Benzílico. Alfa-carbonila. Alfa-carbonila eu não tratei. Esquece. Alfa-alcóxido. Alfa-alcóxido é aquela situação de ter o positivo aqui e um oxigênio aqui. Tá vendo? Ó, se eu fizer um carbocátio aqui, o OR aqui. Aí você tem o par de elétrons aqui, ó. E forma o quê? Estão vendo? Isso aqui que é o alcox. E alfamino é só trocar isso aqui por nitrogênio. Certo? Outra tabelinha para dizer para vocês, tá? O que é bom, o que não é. Eu não vou bater ela de novo, porque a gente já está batendo. Mas assim, essas tabelinhas elas estão conversando entre si. Imprima elas, tá? Ah. Tá, vamos voltar na solvólise. A solvólise, eu acho que eu até esqueci de falar o termo solvólise. A gente viu a solvólise aqui, ó. Essa é uma reação de solvólise. Ó, mecanismo, vou até escrever aqui. Lise, vocês sabem o que é lise? Lise é quebra e solvo do solvente, quebra pelo solvente. Então você está botando água e cloreto de terquibutila. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? A água está funcionando como solvente e está funcionando como nucleófilo. Tá? E aí, nesse caso, como a água é polar prótico, ela vai facilitar a formação do carbocátio. Vocês lembram que quando a gente bota aqui, ó, olha aqui, lei de velocidade para SN1. A concentração do nucleófilo ela é imperativa para a reação? Não. Por quê? Porque a etapa limitante é a formação do carbocátio. E aí você vai ter velocidade é igual a constante de reação, correto? Que é esse coeficiente angular aqui, vezes a concentração do substrato, que no caso aqui é o cloreto de terquibutilo. Quando você tem, o estado de transição, tudo bem que se bem que aqui não está legal não, vou mostrar não, você não vai confundir. Vamos para frente. Aqui. Estão vendo o quadrinho aqui? É o primeiro pico. É aqui, o primeiro pico aqui. Aqui é o estado de transição para formação de quê? Carbocátio, tá? Então aqui eu tenho o estado de transição para a formação do quê? Do carbocátio, né? Aí eu falei para vocês que o delta G de transição é igual ao delta H de transição, que é menos o T delta S de transição. O que é isso aqui? Formação e quebra de ligação. Isso daqui é o grau de organização do sistema. O solvente, ele vai participar disso daqui. Como é que ele participa aqui no ΔH?
Fazendo o quê? Interações intermoleculares. Via ligação de hidrogênio, via dipolo, e até mesmo até outras, Van der Waals, correto? E aqui, o grau de ordem é o quanto que ele vai conseguir se organizar com pouca energia para solvatar. Se ele tiver muita afinidade, porque é polar e o carbocátio é polar, ele se organiza com uma certa facilidade, certo? Se ele for solvofóbico, ou seja, se o solvente não tiver afinidade àquele substrato, ele vai ter mais afinidade, vai ter mais dificuldade para solvatar, ou até mesmo nem vai solvatar. Entenderam? Tenta pegar água e óleo e misturar para ver se mistura. Não vai solvatar, certo? Quando você bota sabão, o que acontece? Você cria as micelas de sabão, a parte polar fica para fora, a polar para dentro, você cria uma esfera que se chama de micela e ali dentro está a gordura. Então você cria a solvatação nesse momento. Você facilitou a água a solvatar aquela bolha enorme, que é a micela, comparado à molécula que é uma bolha enorme. Então, quanto mais interação favorável, melhor. Com isso, eu diminuo ou aumento a energia de ativação? Diminui e favorece a reação. Certo? Quanto menos você tiver a energia de ativação, mais favorece a reação. Mas como ele está mais solvatado, seria pior? Não, porque o que acontece? Nesse caso, ele não é que ele vai estar totalmente solvatado. Existe uma esfera de solvatação, mas o nucleófilo não consegue entrar, até porque ele é trigonal plano. Aí lá no outro caso, na SN2, também eu falo o mesmo. Existe uma esfera de solvatação, mas não o suficiente para que o nucleófilo não entre. Entendeu? Entenderam isso aqui? E aonde que está a energia de ativação aqui? Me diz, aonde que é aqui a energia de ativação? É daqui até aqui em cima ou é só daqui até aqui? É daqui de baixo até aqui em cima. Energia de ativação é o seguinte, você vai imaginar o seguinte. É um carro subindo uma ladeira. Partindo do princípio que o carro está no nível do mar, ele tem que subir do ponto mais baixo. Então ele vai subir daqui e vai vir aqui, correto? Essa é a energia de ativação. Certo? É daqui até aqui. Energia de ativação. E o outro? O outro ele parte daqui. Ele já está aqui em cima. Aí a energia de ativação é só daqui até aqui. Mas aí nesse caso ele é energia de ativação do quê? Da saída? Da entrada do nucleófilo. Aqui é a entrada do nucleófilo. E aqui é o quê? Da saída. Aqui é a reação ácido-base do NuH. Da porção NuH. Entenderam? Agora acendeu a luz. Liga o lado de trás também. É, pior que eu acho que eles devem ter também. Coitado, já que tá de pé, fazer o serviço completo, fechar ali também. A colega foi. Ó, entenderam isso? Eu posso pedir isso, tá? Onde que tá a energia de ativação? E aqui é o quê? Aqui é o quê? O que é aqui? Aqui é o carbocátio formado. Aqui é a energia de ativação para formar o carbocátio. E aqui? Aqui é o nucleófilo já ter entrado no substrato. Então, os picos são o estado de transição. Sempre o pico é estado de transição, sempre. E esse pico aqui é o quê? É a reação ácido-base para desprotonar a porção NuH. Não tem estado de transição na reação ácido-base. Hã? Não tem estado de transição na reação ácido-base. Apesar de Tem, ter um tem que ter. Porque tudo transiciona, tá? Aquele última reação ácido-base. O estado de transição para cá é assim, ó.
Ó como é que é, ó. Tá vendo? Aqui pontilhado também, correto? Parcialmente positivo, parcialmente positivo. Esse é o estado de transição aqui. Na última fase. Não é a ver SN1 e SN2. O que tem a ver se vai ser o NUH ou não que vai atacar. Agora vamos para as reações de eliminação, certo? Ponto positivo: muito do que vocês aprenderam para SN1 e SN2 vai ser aproveitado aqui. Ponto negativo: pode se confundir. Outro ponto positivo: eu não vou botar competição, tá dentro da disciplina, mas eu não tem como abordar. Competição SN1, SN2 com E1, E2. Elas competem entre si. Eu tô em aula, alguma coisa urgente? Tá bom, tá, tchau. Então, olha só. Como o próprio nome diz, o que isso daqui é? Reação de eliminação. Ele também vai funcionar em substratos saturados, tá bom? Então, substrato pode também em insaturado? Não, olha só. Poder pode, mas eu não vou abordar aqui, tá? É quando eu tenho uma dupla e ela segue para uma tripla, tirando alguma coisa ali para se formar uma tripla, mas não é abordada aqui. Então ela não é exclusiva de carbono saturado, mas eu só vou abordar em carbono saturado, tá bom? Reação de eliminação, aí adivinha, E1, E2. Adivinha, E1 vai por que mecanismo? Não, aí é por formação de carbocátio. E1 vai por formação de carbocátio. E E2, direto concertado. É isso. Então tem as suas similaridades, correto? Então vamos ver. E1 via formação de carbocátio. E2, uma única etapa, mecanismo concertado. Tem as suas similaridades. O ponto positivo é esse, tá? Coisas iguais. Concertado. Vamos lá. Vocês acham que tem que ter grupo de saída? Grupo de saída tem que ter. Então mais uma similaridade, certo? A única coisa que vai ser diferente é que não é uma substituição. Não vai vir um nucleófilo e substituir. Correto? Vai ter que fazer alguma coisa para a gente ter uma eliminação. Mas a saída do grupo de saída já não é uma eliminação? Saída do grupo abandonador. A eliminação é você retirar também um próton para no final das contas você gerar uma dupla ligação. Você vai gerar insaturação. Então, reação de eliminação vai gerar compostos insaturados.
a partir da saída de próton e grupo de saída junto. Próton e grupo de saída. Agora olha só, eu vou explorar um monte de coisa com vocês para usar o imaginário antes para vocês poderem conectar. Olhem para cá, vocês precisam olhar. Vocês precisam olhar. Próton, quando é abstraído, ele leva o par de elétron ou ele deixa o par de elétron? Deixa o par de elétron, memoriza, deixa. Acho que isso vocês já sabem. O grupo de saída, quando abandona, ele leva o par de elétron ou ele deixa? Leva. Então começa uma coisa a fazer sentido aí, né? Eu tiro o próton, ele deixa o par de elétrons. O grupo de saída sai e leva. Então, nesse sistema, eu consigo deixar o carbono fazendo 4 ligações, porque o grupo de saída, quando retira o par de elétrons, ele é reposto com o par de elétrons da saída do próton. Entenderam? Não precisa não, porque eu vou passar. São ideias, porque eu tento mexer com o abstrato primeiro, para ver se você, de maneira abstrata, consegue montar uma conjectura. A partir disso, eu venho reforço com as imagens. Entendeu? É para ficar meio abstrato mesmo. Tá bom? Então, vamos seguir. Aqui eu tenho 2 carbonos saturados. E ele está falando que eu tenho Y e Z. Ele está falando de uma maneira genérica e ele está dizendo que está formando aqui uma dupla. Certo? Por isso que ele está botando menos YZ. Bom, eu vou escolher aleatoriamente, ao meu bel prazer, eu vou escolher o Y e vou chamar de hidrogênio. E o Z eu vou chamar de grupo de saída. Pronto. Acabou. Tira um próton aqui. O que acontece se eu tirar o próton? O que acontece se eu tirar o próton? Tira o próton. Próton. Fica o par de elétron. O par de elétron fica. E se eu tirar o grupo de saída? Numa quebra heterolítica, ele vai ficar... Aqui também é heterolítica. Ele vai ficar o quê? Ele vai levar o par de elétrons. Então esse par de elétrons vem, ó, e forma dupla. Porque aqui sai e aqui ele fica. Entenderam? Posso deixar mais elegante o processo? Vamos deixar mais elegante? Vamos? Grupo de saída. Vai estar feio aqui, peraí. Agora sim está como eu queria. Grupo de saída. Próton e próton. Agora estudem comigo aqui. Quantos prótons eu tenho aqui nessa estrutura? Eu estou dificultando. Eu estou botando mais complexo agora. Certo? Quantos hidrogênios eu tenho? 5. Desses 5, vamos analisar quem são, né, indistinguíveis entre grupos. Ou seja, dá no mesmo. Esse grupo aqui em si, esses 3 são indistinguíveis entre eles. Esses 2, a depender do processo que eu esteja, se eu estiver para escolher um dos 2, pode ser que eles não sejam indistinguíveis. Mas vamos imaginar que eles são indistinguíveis. Aí eu vou perguntar o seguinte: o grupo de saída vai sair e vai levar o par de elétrons. Aonde que vai ficar com déficit eletrônico? Nesse carbono aqui que eu vou fazer a seta, sei lá, em cinza. Nesse carbono aqui ou nesse carbono aqui? Qual? Nesse aqui que vai ficar com déficit, não é? Ok. Agora vou fazer uma coisa errada.
Vamos tirar ele. Então vocês não vão levar em consideração, porque eu estou botando hipoteticamente. Eu vou botar um mais aqui, ó. Seria o carbono primário, estão vendo? E carbono primário não forma carbocátion. Mas eu não estou preocupado com a realidade, eu estou botando hipoteticamente. Tá um mais aqui, porque saiu o grupo de saída negativo, correto? Vocês vão entender onde que eu quero chegar. Qual desses prótons, porque agora só tem próton, qual desses prótons vocês retirariam para que eu pudesse fazer uma dupla aqui, né? E não só isso, manter todos os átomos de carbono fazendo 4 ligações. Qual desses prótons aqui? Do primeiro grupo ou do segundo? Do primeiro grupo. Porque aí você tira qualquer um deles, tá? Você tira aqui, correto? Ó. E aí, o que vai tirar esse próton? Quem é que tem afinidade a próton? Quem é que consegue capturar próton? Bases. Olha só que bonito. Ó. Vai tirar aqui, correto? E aí esse par de elétrons, ele vem para onde? Para cá, ó, para fazer a dupla aqui, para o meio da ligação. Eu boto no meio, por quê? Para dizer que é ali que vai fazer a ligação. Correto? Tudo bem? Agora vamos imaginar que um aluno descuidado, porque ele não está tão ok assim com a disciplina, está meio fraquinho, ele faz o seguinte, não, eu vou desprotonar aqui. Vamos imaginar, ó, ele vai tirar aqui. O que vai acontecer? Eu posso jogar o par de elétrons para fazer a dupla aqui? Não, porque se eu botar dessa forma, botar uma dupla aqui, ó, eu vou ter esse carbono fazendo 5 ligações. Todo mundo visualizou? Se eu botar uma dupla aqui, tirar esse hidrogênio, porque ele foi abstraído, vai fazer 5 aqui. Entenderam por que não pode? Então não pode, você tem que tirar do hidrogênio correto, tá bom? E eu estou mostrando o porquê. Então você não vai cometer esse erro, você vai ficar atenta a isso, tá bom? Aqui tá a base, vou botar ela negativa, vou tirar esse próton agora, não tem problema aqui, ó. E aí evolui o quê? Isso aqui evolui o quê? Isso aqui, ó. Não é? Esses 2 hidrogênios, perde um próton aqui. Certo? Tá, mas esse mecanismo aqui é hipotético. Por quê? Porque aqui não forma carbocátion. Correto? Então, para formar carbocátion aqui, eu teria que ter no mínimo o quê? No mínimo um grupo alquílico que eu vou escrever aqui, metila, para você. Aí agora sim. Só que aí, esse desenho não tá feio pra caramba? É essa estrutura aqui de um carbocátion? Com certos ângulos. Vê se não ficou muito mais elegante assim agora. Vê se não ficou mais elegante agora. Agora sim tá um trigonal plano, né? Certo? Se você quiser, você pode botar o orbital P puro aqui também. Certo? Ele não existe. Exatamente. É. Adiantei tudo. Certo? Vamos lá. Posso adiantar mais? Depois, quando eu for passando, vai ficar muito... Você vai falar, Leandro, não precisa nem mostrar esse slide, já entendi. Tá? Vamos imaginar, lá na SN1 e SN2 eu tinha força do nucleófilo. Aqui, adivinha, vai ter força da o quê? O que eu estava usando aqui? Força da base. Meu amigão, me ajuda. Me ajuda aqui. Eu falei com o João. Ó, me ajuda aqui, João. E aqui é uma metila mesmo, né? Aqui é uma metila. Então eu vou ter hidrogênios assim, correto?
Aqui está diretamente ligado ao carbono positivo, correto? E aqui está ligado a uma metila, tá bom? Agora, eu vou colocar esse substrato parecido. Ó, vou pedir ajuda ali, mas vocês podem também responder, tá? Ó, eu vou botar o grupo de saída aqui. Vou botar o hidrogênio aqui. Vou botar o hidrogênio aqui. Aí, digamos, eu não estou falando para você se vai, se não vai. Tem essas duas espécies. Uma é carbocátio. O grupo de saída saiu, abandonou, tá vendo? Vocês estão vendo que isso daqui veio daqui, né? Esse daqui veio, o grupo de saída saiu, formou o carbocátio. Eu só consertei a geometria. E aí o que que acontece? Eu tenho uma base faceira aqui, ó, marota, correto? Não vou botar se é negativo ou não. E aí você está vendo esse hidrogênio aqui. É ele que tem que sair. Eu escolhi ele, mas podia ser qualquer outros dois aqui. Tá? Então eu vou botar a mesma situação aqui. João, nessa situação, a de cima e a de baixo, eu tenho uma base. Qual base precisa ser mais forte para abstrair esse mesmo próton? Na situação de cima, onde tem o carbocátio, ou na situação de baixo, onde não tem o carbocátio? Onde você acha que a força da base tem que ser maior para poder abstrair esse próton? Eu estou perguntando para ele, mas eu preciso de argumentos de sustentação. Ó, ela é o teu contraíon, né? Assim, assim, é eletropósitron, né? Então, assim, são dois muito inteligentes, né? Então, assim, de maneira geral, ela está correta. Não sei se vocês escutaram o que ela falou. No de cima, eu tenho um carbocátio que está polarizando ligação. Está tirando densidade eletrônica desse carbono aqui, não está? Adivinha da onde que ele vai compensar? Ele vai tirar dos prótons, correto? Então ele vai puxar daqui, ele vai puxar e ele vai puxar, correto? Com isso a ligação fica mais polarizada para o carbono comparado ao de baixo. Ah, mas esse grupo aqui é super eletronegativo. Eu tenho um cloro aqui, é super eletronegativo. Tá, tudo bem, também vai puxar, correto? E vai ter os mesmos efeitos, mas aqui em cima é mais forte. Eu tenho um carbocátio. O carbocátio é o Hulk, entendeu? É o Hulk esmaga, correto? É o bicho, tá de sexteto, ele não quer saber. Entenderam? Certo? Então você vai precisar de uma base mais forte no caso de baixo. Porque em cima, você não tem essa polarização de ligação, né, entre carbono e hidrogênio. Quer dizer, você tem a polarização, perdão. Em cima você tem a polarização da ligação carbono e hidrogênio, fazendo com que o núcleo do próton esteja mais susceptível a ser abstraído. Quanto mais densidade eletrônica você tiver entre os dois átomos, mais forte é a ligação, não é? Deixe essa ligação muito mais polarizada, que você vai enfraquecer essa ligação. Então, em cima eu preciso de uma base fraca, embaixo só ocorre se a base for forte. Basicamente eu falei tudo já de eliminação para vocês, tudo que vocês precisam saber. Agora vamos só brincar de passar os slides, tá bom? Vamos brincar. No segundo, porque apesar de ter polarização de ligação, o grupo de saída, né, não consegue polarizar tanto a ligação carbono-hidrogênio. Aí esse hidrogênio, vocês podem botar entre parênteses do lado, é o hidrogênio beta.
Esse hidrogênio que a base pega é o hidrogênio beta. Já vou te responder. É o hidrogênio beta. Quem é o alfa? É aquele que está ligado diretamente ao carbono que está o grupo de saída. E é ele que forma o carbocátio também, né? Não entendeu esse processo todo? Porque o carbocátio, se ele estiver polarizando muito a ligação, o núcleo desse próton aqui, a ligação carbono-hidrogênio, está muito mais polarizada para o carbono comparado ao de baixo. O carbocátio puxa muito a densidade eletrônica. Entendeu? E aí eu consigo arrebentar mais fácil, entendeu? O que sai é o hidrogênio beta. É o hidrogênio beta, que é o que está sendo puxado. Pode falar que o grupo de ligação, por ser muito eletronegativo, ele acaba causando um desequilíbrio pelo efeito indutivo? O efeito indutivo retirador. Não é desequilíbrio, o efeito polarizador de ligação. Tá bom? Então essa primeira aí é 1. A primeira é 1, a segunda é 2. Esse aqui? Depende, não está mostrando para você o que sai e o que não sai. Agora a gente vai explanar. Fala lá, o Stephanie. Não, o hidrogênio que está ligado diretamente ao carbono do grupo de saída é o hidrogênio alfa. Ele não é mexido. É só o beta, tá bom? Então, foi só uma elucubração. Agora eu vou passar os slides e agora com calma eu vou rever tudo. Vamos lá, porque senão eu não consigo avançar. Se mesmo na revisão você não conseguir entender, eu volto, tá bom? Vamos lá. Ó, ele vai dar alguns exemplos para vocês, tá? Deixa eu ver só uma coisa aqui, tá? Olha só, aqui só para a gente desmistificar. O livro agora vai tratar vocês mais como gente grande do que ali aluno iniciante. Quando você vê C2H5ONA, o que você vê aqui? 2 carbonos, 5 hidrogênios e 1 oxigênio. Isso lembra o quê? 2 carbonos, 1 oxigênio. Isso lembra o quê? Se eu botar a dupla, mas se eu botar um hidrogênio aqui, isso lembra o quê? Álcool. A aldeído é assim, ó. A aldeído é assim. Tá legal porque agora vocês estão espertões, entendeu? Agora que ficou bom, né? Aí a gente tem pouco tempo, né? Atingimos uma maturidade tem pouco tempo. Ó, o hidrogênio está aqui. Quando você quebra essa ligação, tirando o próton, o que vai ficar aqui? E o oxigênio negativo, não é? Aí adivinha o que o sódio está fazendo aqui? Ó? É o íon espectador. Tá bom? Vocês estão com a tabela aí? Vê a basicidade disso daqui para mim. Qual é a basicidade disso daqui para mim? Se vocês puderem trazer a tabela na semana que vem. Semana que vem não, na aula que vem. E na revisão também tragam. Vê se você acha. Qual é a basicidade disso daqui? O que eu tenho que fazer para saber a basicidade? Protonar e tentar retirar. Quanto é que tá dando? É isso aí. É entre 16 e 18, tá? 16. É 16. É porque se for outro álcool, é Ebert, né? Se for outro álcool terciário, vai ser 18. Tá? Depende do álcool, tá bom? Então 16, 18. Então, é bem básico, tá? É relativamente básico, tá? Se você for ver o OH, o ácido conjugado dele é a água. Qual é o pKa? 15,7. Então, tá?
Professor, eu não sei se é muito básico, se não é e coisa e tal. Hidróxidos, eles são já considerados bastante básicos. Se tiver acima disso, muito básico. Se tiver abaixo, moderadamente básico. Correto? Como as aminas, 9.9, 10, moderadamente básico. Chegou no nível do hidróxido, básico. Acima, relativamente básico. Muito acima, extremamente básico. E tá vendo que ele tá tratando vocês aqui como adultos, mas como criança ao mesmo tempo, né? Botando CH3, CH2, isso é horrível, tá? Qual é o solvente que ele tá usando? Álcool. Mas aqui é porque a base vem do álcool. Aí é comum que você use o próprio álcool como solvente. Tá bom? O sódio, porque aqui o oxigênio está negativo. Ele é o contraíon. Mas aí ele liga no oxigênio? Ionicamente. Vejam aonde que está a dupla. E aqui aonde que está a dupla. Aqui, ó. Qual o hidrogênio que vai ser retirado? Tanto faz, da esquerda ou da direita, dá no mesmo, tá bom? Ele pegou, qual é o hidrogênio beta? São esses daqui, correto? Qualquer um deles, tá? Qual é o alfa? Esse CH aqui. Estão entendendo isso? Formou a dupla aqui. Professor, nesse desenho de baixo, qual que é o beta e qual que é o alfa? Não tem alfa. Não? Ó, tem algum hidrogênio ligado diretamente ao carbono com grupo de saída? Não tem. Então não tem alfa. Quem são os beta? Todos eles. Ó, não gostei dessa cara aí não. Não tem aqui, ó. Não tem hidrogênio nenhum ligado ao carbono. Não tem hidrogênio alfa. Simplesmente não tem. Carbono alfa é o carbono ligado ao grupo de saída. Carbono beta é o segundo carbono ligado ao grupo de saída. Certo? E, professor, o álcool que está ligado ao sódio, como é que a gente pode chamar ele? O de baixo é solvente. O de cima também vai ser solvente? Base. Base. Para ter eliminação tem que ter base. Por quê? Porque você captura próton. Sempre assim. Eu vou mostrar mecanismo, vou mostrar tudo, tá? Por que está formando o NaBr? Porque sai o bromo, não é? Sai o bromo. Ué, mas o sódio aqui não estava na base? Sim, mas a base desprotona e vira álcool. A base que veio do álcool, ela desprotona o substrato e vira álcool. Voou, né, Glória? Tu voou porque tu tava numa conversa paralela aí. Eu tava perguntando. É porque parece que é parecido, por exemplo, da solvônica. É parecido, mas não é a mesma coisa. Ó, esse oxigênio vai desprotonar isso daqui. Aí ele vira álcool. Vira isso aqui. E aí o sódio fica onde? Ele vira o contraíon do BR. Você tem que ter balanço de carga também. Tá bom? Aqui embaixo a mesma coisa. Desprotona um deles e gera NaBr e álcool ao mesmo tempo. Grupo de saída. Aqui eu vou aumentar. Grupo de saída. Estão conseguindo enxergar bem aí? Carbono alfa, carbono beta, hidrogênio beta. Aonde que a base vai atacar? Hidrogênio beta. Não é? E basicamente, ó, o que ele fala aqui, ó? Reações de eliminação dependem, ó, da base utilizada, do grupo de saída ser adequado. Ó, o grupo de saída também é importante. Ele tem que ser adequado. Não pode retirar qualquer grupo de saída, correto? Se há presente na estrutura pelo menos o hidrogênio beta, então tem que ter hidrogênio beta. Não ter o alfa não tem problema. Não ter o beta não dá para fazer eliminação. Das condições reacionais, solvente, principalmente da temperatura, geralmente as eliminações precisam de uma temperatura um pouco maior.
E por fim, da conformação da molécula. Beta-eliminação se dão melhor quando o hidrogênio está antiperiplanar ao grupo de saída. Aqui vocês não viram, eu tenho que mostrar, vocês não viram ainda. Que não tem hidrogênio alfa. Esse aqui. Não tem alfa. E tem deles que não tem beta também. Aí não dá. Aí não tem eliminação. Muitas das vezes, alguns fármacos você substitui esse hidrogênio por flúor para tirar a possibilidade de você ter reações de eliminação, reações de substituição, porque o flúor não substitui, ele não é um bom grupo de saída, além de conferir uma boa lipofilicidade para o fármaco. Desenvolvimento de fármaco, ele é como se fosse o projeto de um ser vivo. Por exemplo, você é um indivíduo simples. Estou falando de maneira geral, não. Estou falando de maneira geral como um ser humano. Pô, quantas reações de bioquímica estão acontecendo agora? Entendeu? Para você estar aqui raciocinando, falando, enxergando, ouvindo, sentindo. Entendeu? Não é um sistema simples, correto? Então, o desenvolvimento de fármacos, ele vai ter que atuar nesse sistema aí. Então, ele também não pode ter um desenvolvimento simples, tá bom? Eu falei do ser humano porque é nele que os fármacos atuam, mas também nos animais também, né? De maneira geral. Ou até mesmo contra, né? Os inseticidas não deixam de ser moléculas bioativas, mas é para matar mesmo, né? Essa informação aqui a gente vai ver mais à frente, que o hidrogênio beta tem que estar antiperiplanar ao grupo de saída. Então você já consegue imaginar o que é, né? O grupo de saída está para um lado, antiperiplanar, o hidrogênio vai estar para o outro. Hã? Hidrogênio beta. Por que vocês acham que tem que estar assim? Porque quando esse par de elétrons aqui for liberado, ele tem que atacar o orbital antiligante dessa ligação aqui, ó. E aí, se ele fizer assim, correto? Ele já consegue eliminar o grupo de saída. Se tiver carbocátio, isso cai por terra, tá bom? Porque o que acontece? Na beta-eliminação, isso aqui acontece quando o mecanismo é consertado. Mas quando tem carbocátio, tá? A posição desse hidrogênio beta não vai interferir. Então vamos ver aqui. Dehidroalogenação. Só para vocês entenderem os termos. Base usada em deshidroalogenação, né, pra gente, né? O que é desidro? O que vocês acham de desidro? O que é desidro? Tirar hidrogênio. E desalogenação? Desidroalogenação. E hidrogênio e halogênio dá o quê? Dá um ácido halogenídrico. É tirar ácido halogenídrico. Mas isso quando o grupo de saída for um halogênio. E se o grupo de saída não for um halogênio? É porque o livro pega esses exemplos que são mais triviais, mas não está limitado, não é exclusivo a desidrohalogenar. Se o grupo de saída for outro grupo de saída, vai acontecer da mesma forma SN2, só que não vai gerar ácido halogenídrico no final. Ou seja, HCl, HBr, HI e HF. Não, HF não, porque o flúor é um mau grupo de saída. Por que o flúor é um mau grupo de saída? Por dois motivos. Polarizabilidade baixa é uma base dura. Eu posso falar base dura. E também qual é o outro motivo? Força de ligação muito alta por usar orbitais no segundo período
que energeticamente é muito próximo aos orbitais do carbono, que também é do segundo período. Muito bem, são esses dois fatores aí. Então a escolha da base influenciará diretamente no mecanismo da reação. Certo? Agora complica mais um pouquinho. Vamos lá. Se eu usar uma base forte, uma base muito forte, você acha que ela já chega capturando o hidrogênio beta e elimina? Ou ela tem que esperar a formação de um carbocátio, se é que o carbocátio é possível? Que também tem que ver se o carbocátio é possível. Já chega chegando. Entendeu? Então, assim, base forte já chega chegando e tira o próton, correto? Então, base forte vai sempre levar a eliminação 2. É 2, que é o mecanismo consertado. Certo? Bases fortes levam sempre ao mecanismo E2, que é o consertado. Ela já chega e já abstrai. Ela tem força para isso e vai fazer. Tenho dinheiro para comprar uma Ferrari. Comprarei. Vou comprar. Ué. Compra à vista, né? Exatamente. A base forte, ela tem força para comprar uma Ferrari. O hidrogênio aí, nesse caso, quando não é carbocátio, ele é uma Ferrari. Entendeu? Só que a base forte, ele tem força para tirar. É? E a base fraca? A base fraca não. A base fraca, ela não tem força para tirar. Certo? Então, no máximo, ela vai gerar eliminação se o substrato deixar. Então, vamos ver se vocês conseguem fazer esse link. Quando é que o substrato vai deixar, então? Eu estou usando uma base fraca. Quando é que o substrato vai deixar? Não é isso. Tem a ver com o solvente, mas ainda não é isso. Quando é que o substrato vai deixar a base fraca abstrair? Quando tiver carbocátio. Então o substrato, você sabe, você viu comigo aqui, não é qualquer substrato que deixa formar carbocátio, não. Mas se eu usar uma base fraca e um substrato que não deixa formar carbocátio, reação de E1 que não acontece, reação de eliminação que não acontece. Não vai acontecer. Então como é que eu faço para acontecer? Tem que ser via base forte, não tem jeito. Entenderam? Se o substrato permitir, agora vou dificultar mais ainda. Se o substrato permitir formação de carbocátio, ele permite. Eu posso escolher entre base forte ou base fraca? Posso. Se eu usar a forte, vai acontecer. Se eu usar a fraca, ele permite a formação do carbocátio e aí a formação da eliminação. E aí entra ISA, né? ISA. Aí entra onde a Isa falou, o efeito do solvente está entrelaçado. Porque para formar o carbocátio eu preciso de solventes adequados, polares, próticos, para formar o carbocátio. Correta? Vamos lá, outra coisa. Se essa reação necessita de base, eu posso fazer essas reações em pH ácido? Não. Por quê? Porque se eu boto a base no meio ácido, a base vai ser protonada imediatamente. E você perde a força básica. Vamos lá. Eu estou usando... eu estou usando hidróxido de sódio como base. Aí eu jogo ácido dentro. O que vai formar? Água e sal. Então nunca você vai ter reação de eliminação em meio ácido. Entenderam? Certo? Eu preciso ali de uma base. Certo? Tem uma falha no que eu falei. Vou consertar. Quando eu utilizo uma base que é propriamente uma base forte. Mas se eu estiver utilizando uma base fraca,
como um cloreto, iodeto. Pode estar em meio ácido, não tem problema. Porque a base já é fraca. Então ela não vai ser susceptível ao quê? A protonar, certo? E aí eu posso ter esse mecanismo em meio ácido. É quando a base é forte, como hidróxido de sódio, esse ânion de álcool. Porque aí quando a base é forte, se eu jogar ácido, ela vai neutralizar. Se a base já for fraca, não tem problema estar em meio ácido. Fraca? Cloreto, iodeto. Entendeu? Aqui, ele está mostrando como é que se gera bases fortes. É você pegar álcool e misturar com sódio. Vocês sabem que o sódio explode na água? Vocês nunca viram o sódio explodindo na água nesses vídeos de YouTube, não? Sódio metálico explodindo na água? Caraca. Sódio, potássio, lítio, todos os alcalinos. Os alcalinos terrosos já são mais suaves. Vou pegar uma coisa mais radical aqui. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo Aqui você pode ver um balde. Vou dar uma pulada aqui, né? Ele vai pegar uns tijolões de sódio. Lá está escrito. Eu não sei. Olha o tamanho também. Ó, isso que ele está fazendo agora, preste atenção. Isso que ele está fazendo agora é crime ambiental. Porque quando você joga, você mata a fauna, alcaliniza a água pra caramba. Isso é considerado crime ambiental, naturalmente com punição, né, prevista em lei, tá bom? Não pode fazer isso. É um idiota. Ele levou... Ah, mas eu acho que ele levou para uma poça d'água, mas mesmo assim é crime ambiental, que está alcalinizando o solo. Não é uma lagoa. Aí vejam... Veja, olha lá, ó. Olha lá o que acontece. Olha lá, acontece. Não é efeito especial, não. É isso mesmo que acontece, tá? Quando você joga o sódio no álcool, ele borbulha também, mas não gera tanto calor. Aí o hidrogênio não incendeia. Entenderam? Aí você forma o ânion do álcool, que é uma base. Potássio também é a mesma coisa, só que o potássio ainda é mais reativo. Você achou o sódio reativo, o potássio é o dobro. Hã? Reação de eliminação bimolecular. E2 também quer dizer bimolecular. Se ele também é bimolecular, fala para mim qual vai ser a lei de velocidade. Fala pra mim. Velocidade é igual a K vezes o quê? Substrato, aí garota. Vezes. Mas aí é a base, exatamente. Olha que similar que é. Acabou. E se for E1, o que vai ser? Viram? Muito bem. Tá lá na frente. Reação de E2, reação de eliminação bimolecular. São favorecidas temperaturas mais altas e quando se emprega bases fortes. Já vimos por que a base tem que ser forte. É por causa da polarização da ligação do hidrogênio beta. Nós já vimos. E aqui está a equação de velocidade. Velocidade, o K, substrato, como a minha colega ali falou, e base. Vamos ver o estado de transição? É um pouquinho mais complexo, tá? O estado de transição é um pouquinho mais complexo, tá? Ó,
vem a base, que é um mecanismo, tá? Lembra que o estado de transição não é obrigatório estar no mecanismo, mas muitas das vezes é posto para você ver como é que é. Mas estado de transição não é algo obrigatório que se esteja. Estão vendo a base abstraindo o próton? Da onde que está vindo a ligação do próton e para onde que está indo? Para o meio da ligação aqui, estão vendo? O meio para dizer que vai formar a dupla. E depois o grupo de saída é eliminado. O hidrogênio está antiperiplanar aqui? Tá, porque quando esse par de elétrons ataca aqui, ele ataca o antiligante dessa ligação aqui. E essa conformação é a mais favorecida. Certo? Eu faço uma comparação quando você está lá com a bola na caçapa da sinuca. Você vai botar a bola na caçapa da sinuca, se ela estiver alinhada, né, companheiro? Se ela estiver alinhada, é só tu dar um toque na bola, né? Aí tu dá um toque na bola, ela entra na caçapa, né? Agora, se não estiver alinhado, tu precisa fazer um esforço maior, né? Tu precisa bater no cantinho, tu precisa bater na bola para ela bater no canto e ir para caçapa, não é? Então, assim, energeticamente, o que é mais favorável? É quando o hidrogênio está antiperiplanar, tá bom? Ah, se alguém não viu a prova, tô aqui com a prova ainda, tá? Se alguém não viu. Estado de transição. Por que aqui está pontilhado? Porque uma ligação oxigênio-próton está sendo formada. Ele está abstraindo o próton. Oxigênio parcialmente negativo. Ele estava negativo. Por que aqui está pontilhado hidrogênio-carbono beta? Porque está se quebrando. E aqui, por que está pontilhado no meio? Porque a dupla está se formando. E aqui, por que está pontilhado? Porque está se quebrando. Por que está parcialmente negativo? Porque o bromo está aceitando o par de elétrons. E está cada vez ficando negativo. Viram? Formei aqui o composto. Mais o álcool correspondente, porque a base abstrai o próton. E o bromo. Esse aqui eu gosto porque está tudo coloridinho. Você sabe de onde que está vindo cada coisa. Não vou ler isso daqui, porque não precisa ler. Eu botei mais por causa do desenho. Tudo que está escrito aqui, eu já literalizei para você aqui, tá? Por que eu não abstraí esse hidrogênio aqui? Porque aqui não é o hidrogênio beta. Mas tem algum outro hidrogênio aqui que pode ser abstraído? O da metila também é beta. Sim, mas aí o daqui também é beta, mas aí o que acontece? Esse hidrogênio aqui, quando você for abstrair, você consegue também deixar antiperiplanar aqui, certo? Porque aqui você não consegue ver de maneira efetiva. Mas aí o que acontece? Qual substância que eu teria se fosse aqui? Eu teria isso aqui, ó, dupla aqui com esse carbono, certo? Aqui outro carbono, aqui outro carbono, né? Aqui o grupo de saída saiu. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu teria esse composto aqui. Tá vendo? Ó, esse composto aqui, que é a mesma coisa que esse aqui. Estão vendo? Não é? Isso aqui é porque eu tenho uma metila aqui e uma outra metila aqui. Ele pegou dessa metila. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Mas poderia não ser, tá? Poderia que aqui ser, por exemplo, ter uma cadeia carbônica maior, aí teria produtos diferentes. Porque aí aqui, ó, se aqui você tivesse mais carbono, você teria isso aqui. E aqui você teria cadê? Essa situação aqui. Certo? Poderia ser diferente. Então você tem que ver quantos hidrogênios beta tem. Pode ser uma tarefa não tão fácil para óleos destreinados. Porque você olha assim e você, só tem esse aqui. Mas na verdade você tem outro aqui do lado. Ele não está diretamente ligado ao carbono, está no carbono adjacente. Certo?
Energia de ativação da E2, como é que vai ser? Como é que vai ser da E2? É consertado. A base abstrai o próton no mesmo tempo que o grupo de saída sai e ao mesmo tempo que a dupla se forma. Então aqui eu tenho o estado de transição, ó, que eu coloquei já expliquei para vocês, e a formação do produto com hidrogênio antiperiplanar. Como é que eu deixo o hidrogênio antiperiplanar? Fazendo análise conformacional. Viu como é que depende? Fazendo análise conformacional lá de baixo. E a gente viu que ainda tem a estereoquímica. Ácido base, que vocês estão usando aqui também. Força de ligação. Estão usando a química orgânica toda que aprenderam até agora aqui? Não, praticamente não toda. Está usando toda. Nomenclatura, interação intermolecular, força de ligação, ligação química, estereoquímica, ácido base, análise conformacional, sistemas conjugados. Não está diretamente assim, mas viu que o sistema conjugado tem dupla e não vai, né? O sistema conjugado a gente viu também na estabilização dos carbocátios, né? Certo? Olha lá. A base vem, abstrai esse hidrogênio, o par de elétrons ataca quem aqui? Quem é que ele está atacando aqui? O antiligante dessa ligação. E aí essa ligação se rompe. E aqui forma-se uma outra nova ligação. Aqui reibridiza. Reibridiza. De sp3 passa para sp2, né? Ele precisa de um P puro para fazer a outra dupla. Para fazer a outra dupla não. Para fazer a dupla. Olha lá. Estão vendo que eu só estou passando slide, assim, não está muito diferente, né? Tem uma coisinha ou outra que vai complicar ainda mais, mas eu acho que vocês vão dar conta, tá? Reação de E1. Eliminação unimolecular. São favorecidas por alta temperatura, utilizando bases fracas. Porque se for base forte, o que acontece? Pega direto via 2. Então a base fraca. E principalmente, agora aqui ó, e principalmente se a estrutura do carbocátio poderá evoluir para um carbocátio estável e perder o grupo de saída. É aquele negócio do substrato deixar acontecer. Se eu uso base fraca, o substrato tem que deixar. Correto? Hã? A temperatura tem a ver porque eu aumento o grau de mais de desordem nessas ligações. Porque que acontece? Você gera a base com o próton, você gera o grupo de eliminação, né? E você gera o substrato eliminado. Então você sai de 2, ó, base e substrato. E você gera a base protonada, o substrato mais o grupo de saída. Está aumentando o grau de desordem. Então você precisa de mais energia para levar a um maior grau de a uma reação que forma mais composto do que tinha antes. Aumentando a desordem, eu preciso de energia. Tá bom? Porque o sistema é favorecido quanto menos desordem tiver. Menor a entropia, mais favorecido. Lembrando que a entropia é o grau de desordem. Então, se eu diminuo a entropia, eu aumento a... né? Se eu diminuo a entropia, eu diminuo a desordem do sistema. Ó, o que vai gerar aqui, ó?
a base fraca está abstraindo o hidrogênio beta ao carbocátion. Porque agora esse hidrogênio pode ser abstraído pela base fraca. Velocidade de reação só depende do substrato. Por quê? Porque sempre formar carbocátion é o mais energético. É a situação mais energética. É a etapa limitante. Vocês estão vendo onde que tem controle SN1 e SN2? Ó, competição. Eu vou falar brevemente aqui, mas eu não vou cobrar competição na prova de vocês. Tá? Mas você pode competir entre SN1 e SN2. Entre SN1 e SN2 não. Entre substituição nucleofílica e eliminação. Olha só essa situação. Eu tenho cloreto de terquibutila. Eu tenho álcool, água. 2 solventes polares próticos. E aí, o que pode acontecer aqui? Se esse substrato aqui, ele permite SN2, então eu já coloco aqui. SN2 não permite. Permite SN1? Sim. Por quê? Porque evolui a carbocátion. Evoluiu a carbocátion, vai permitir E1 também. Entenderam a lógica? Se vai a carbocátion, SN1 formou o carbocátion, a água pode entrar e o álcool pode entrar. E tá vendo? Isso aqui eu queria evitar. Entendeu? O que foi que está acontecendo aí? Ó, preste atenção, tá acabando. Por que tá tendo os dois aqui, gente? Porque tem mistura de solvente aqui. Não é uma coisa muito legal, né? Tá vendo? É, SN1. Porque tá tendo dois, tá vendo? Então tá havendo duas solvólises. Tá vendo? E os dois solventes são NuH, tá? Certo? Se eu tivesse colocando só álcool, o que ia acontecer? Isso aqui não se forma. Aí ia acontecer isso. Mas compete também com E1. Porque quando formar o carbocátion, formou o carbocátion, eu não tenho hidrogênio beta aqui? Onde que estão os hidrogênios beta? Em qualquer um desses carbonos aqui. Eu vou pegar ao Léo aqui, correto? Peguei aqui. Agora eu vou pegar o álcool. Ó, o álcool tá aqui. Ó, o que ele vai fazer, ó. Ó. E aí forma isso daqui. Aí tem uma competição. O que eu faço para diminuir essa competição? O que vocês acham? O que eu posso fazer para diminuir a competição? Mexer no álcool não tem como. Carbocátion intermediário incomum. O que eu posso fazer? O que vai te dar seletividade? Lembra do delta-delta de transição? Delta-delta de transição? Delta-delta-G de transição? O delta-delta-G é a diferença de energia da diferença de energia dos estados de transição. É a diferença de energia entre as energias de estado de transição. A eliminação é mais favorecida se a temperatura aumentar. Se você mantiver ela mais baixa, você desfavorece a eliminação. Por isso que a temperatura está mais amena aqui, 25 graus. Se eu jogar isso para 78, que é o ponto de ebulição do álcool, ou fazer a pressão, botar 150 graus a pressão, dá para fazer a pressão. O que vai acontecer? Praticamente vai eliminar. Certo? Hã? O quê? Porque para eliminar você precisa de maior energia. Se você deixa mais baixinha, não consegue atingir aquele platô.
ele não consegue ir. É como se você não tivesse força para empurrar o carro até lá em cima. Entendeu? E se eu quisesse fazer mais eliminação, o que eu faria? Aí você está dando energia. Pode ser que você favoreça aqui, mas também favorece a outra. Entendeu? Aumenta mais a de baixo, mas também aumenta um pouco da outra. Porque se você tem energia para formar a E1, a SN1 também tem. Porque ela... eu acho que em certos casos você pode ter um ganho mais para eliminação, sim. Tá? Emprego de base fraca e um substrato que pode evoluir para carbocato estável. O que é saudável? Qual que causaria mais problema? Depende, porque no teu corpo está toda hora acontecendo SN2. Toda hora. Tá? Então, assim, de maneira geral, né? E, por exemplo, as reações de quebra de nucleotídeos. Base açúcar, base nitrogenada. Quer dizer, a base açúcar, não é a base que se chama, o esqueleto açúcar. A pentose. E aqui a base nitrogenada. Quando ela se quebra, é via SN1. Vai quebrar, o carbocato se estabiliza porque o oxigênio doa par de elétrons aqui. E você tem a separação da base nitrogenada e da pentose. Isso é só um exemplo, dentre outras tantas reações que podem acontecer, tá? Mas, de maneira geral, acontecem as duas. Pode acontecer as duas. Os fármacos, gente, geralmente, eles não reagem, eles só vão interagir com o centro. Porque se eles reagem, você envenena completamente o alvo, não é o desejado. O desejado é interagir. Mas existem sim fármacos que podem ter uma ação reagindo com o sítio. Formação de carbocato é o quê? Etapa lenta, sempre. Aqui, ó, slow. Certo? Aí você precisa gerar uma solvatação. Qual é o melhor solvente? Polar prótico. Que nesse caso está funcionando também como base. A basicidade do álcool é baixa. Veja, não é do ânion dele, é do álcool. Aí eu tenho que protonar o álcool para saber qual é a basicidade dele. Tem diferença de ser o ânion do álcool, que é aquele ONA, isso é uma coisa. O álcool funcionar como base, lembrem, é sempre baixa basicidade. O volume da base, ele vai interferir em qual hidrogênio beta captura. Eu acho que eu não vou entrar nisso para vocês, tá? Ela falou, e o volume da base? Você fez algum exercício com isso? Porque o volume da base, ele vai interferir em qual hidrogênio que vai pegar, se tiver mais de um hidrogênio beta. Qual que você acha? Uma base muito grandona e muito impedida. Vai tirar um hidrogênio num lugar impedido ou num lugar mais fácil e desimpedido? Desimpedido. Mas, por outro lado, esse hidrogênio, ele pode gerar um produto que não é tão estável quanto tirar aquele outro mais impedido. Mas aí, isso é uma coisa mais química. Talvez eu não entre nisso com vocês, tá bom? Se não der tempo de eu trabalhar isso, eu não vou entrar com isso não, tá? Porque isso é tratado de novo na Orgânica 2, bom? Eu vou ficar por aqui, tá bom? E aí, na nossa última aula a gente fecha e depois a nossa aula de revisão. A última aula de conteúdo é amanhã.